O que o estoicismo pode nos ensinar sobre como enfrentar as incertezas da vida moderna? Seria possível aplicar os princípios do estoicismo para encontrar paz interior, independência emocional, para encontrar a verdadeira consciência? Se você já sentiu que a sua felicidade está sempre atrelada a algo fora do seu controle, esse programa é para você. Querido ouvinte, será que alguma vez na sua vida você já se perguntou o que é que faz a vida realmente valer a pena? O que é que nos torna verdadeiramente felizes e realizados? Será que a gente está vivendo com sabedoria ou a gente só está vendo a vida passar sem nenhum propósito? Pois é, perguntas como de onde viemos, para onde vamos, qual o propósito do ser humano, qual o propósito da vida, qual a origem dos sofrimentos. Isso vem sendo feitas pelo ser humano, mais especialmente pelos filósofos, desde a antiguidade. Afinal, o que adianta a gente acumular riqueza, status, reconhecimento, se no fim do dia a gente ainda está se sentindo vazio? Do que adianta viver uma vida sem sentido, só com dor, só com sofrimento? Então, a filosofia, ela é um conhecimento que nasceu para nos ajudar a encontrar sentido na vida, né? Senão, ela não serve para nada, né? Filosofar, então, nada mais é do que refletir sobre questões fundamentais da vida humana, porque quem vive precisa de respostas para questões simples e, ao mesmo tempo, muito complexas, que é como viver bem. E entre as várias correntes filosóficas que existem, uma delas se destaca pela sua praticidade e pela sua atemporalidade. E o nome dessa corrente filosófica é o estoicismo. Você já ouviu falar em Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio? Esses pensadores tinham uma visão de vida que pode transformar a forma como a gente lida com os desafios, com as emoções e até mesmo com o sofrimento. Mas será que as ideias de filósofos que viveram há mais de 2000 anos ainda fazem sentido para o nosso mundo caótico e acelerado? O que o estoicismo pode nos ensinar sobre como enfrentar as incertezas da vida moderna? Seria possível aplicar os princípios do estoicismo para encontrar paz interior, independência emocional, para encontrar a verdadeira consciência? Se você já sentiu que a sua felicidade está sempre atrelada a algo fora do seu controle, esse programa é para você. Então fica com a gente até o final do programa de hoje, porque nós vamos conversar sobre como a filosofia, sobretudo a filosofia estoica, pode nos ajudar a construir uma vida mais plena, independente das coisas que acontecem e que são externas a nós. Eliane, conta pra gente então, o que é estoicismo? O estoicismo é uma filosofia antiga que ensina como lidar com as emoções e os desafios da vida. Os estoicos acreditavam que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos sim controlar como reagimos a isso. Essa é a chave para ter uma vida mais leve, mais tranquila. Um dos princípios da filosofia estoica é que a felicidade depende unicamente da forma como reagimos às circunstâncias externas e não da circunstância em si. Sêneca, um dos filósofos, como Edgar falou, um dos mais importantes do pensamento estoico, tem uma frase bem interessante que diz o seguinte: enquanto você viver, continue aprendendo a viver. Olha que incrível, gente. Porque na simplicidade dessa frase, ela tem uma sabedoria muito profunda. Porque a vida é literalmente isso: aprender, aprender e aprender. E isso a gente faz com a busca do autoconhecimento, que é constante e eterno. É o que falamos sempre aqui no programa, sobre a importância de buscar constantemente o autoconhecimento para expandir a sua consciência. E o estoicismo está na moda. Atualmente, muito se fala sobre a filosofia estoica. Exatamente porque no mundo de hoje, onde as pessoas estão tendo acesso com muita facilidade às informações, existe um despertar natural nas pessoas em quererem respostas para a vida que estão vivendo. E o estoicismo faz muito bem isso, porque essa filosofia oferece respostas diretas para entender a complexidade da vida e para viver de forma simples. Olha que interessante. Não é só entender, mas ela nos oferece o caminho que podemos trilhar para viver uma vida mais leve, mais
mais feliz, em harmonia com a natureza, com o universo, e tudo isso com o uso da razão. Mas não é aquela razão, né? Não aquela racionalidade, aquele racionalismo material, com a razão maior, aquela que está em harmonia com a mente de Deus, com a mente do universo. E para vocês entenderem como a filosofia estoica, que apesar de muito antiga, é muito moderna e adequada com, alinhada com essa consciência maior, a gente vai dar aqui alguns exemplos de princípios estoicos que podem te ajudar a compreender a sua vida e incentivar você a mudar aquilo que precisa ser mudado. Por exemplo, o estoicismo diz que devemos focar no que podemos controlar e aceitar aquilo que nós não podemos controlar. Então, o que a gente sempre fala aqui no programa, né? É insano querer controlar aquilo que nós não podemos controlar. E a gente sofre porque queremos controlar tudo. No entanto, existem acontecimentos, situações que não estão sob o nosso controle. E o que a gente deve fazer? Sofrer com isso ou aceitar e seguir adiante? Outro princípio do estoicismo é de que devemos ser responsáveis pelo que pensamos e fazemos, né? Nossa vida é 100% responsabilidade nossa. Tudo que você vive de alegria ou sofrimento é causado unicamente por você. O outro não tem nada a ver com as suas dificuldades ou com a sua infelicidade. Obviamente que aqui nós temos que entender que existe, sim, a lei da afinidade, que diz que semelhante atrai semelhante. Ou seja, todos aqueles que vivem, ou que fazem, ou que viveram, fizeram parte das nossas vidas, de alguma forma, essas pessoas têm alguma afinidade conosco. E por isso, atraímos aquela pessoa para a nossa vida. Outro ponto importante do estoicismo é que devemos atrelar os nossos objetivos a algo interno, que está ao nosso alcance. Tudo que nós buscamos está dentro de nós, gente. Acreditar que algo externo vai nos realizar, que algo externo vai mudar a tua vida, isso é uma tremenda ilusão. Aquilo que vivemos é reflexo do nosso mundo interior. É novamente o autoconhecimento fazendo, a sua função. É fundamental o autoconhecimento, gente. Você precisa se conhecer, conhecer as crenças que te limitam, você precisa perceber qual a qualidade dos seus pensamentos e ter coragem para mudar aquilo que precisa ser mudado. Então, o estoicismo tem como objetivo fazer você alcançar a felicidade por conta própria. E isso se dá com essa autorrealização, a partir das suas escolhas que você encontra esse movimento da vida. Isso é o que os filósofos chamavam de eudaimonia. Outro objetivo do estoicismo é manter uma mente calma, racional, no sentido de acessar uma sabedoria maior, independentemente do que aconteça no mundo da matéria. É aprender, gente, a desenvolver o sentimento de resiliência diante as adversidades, sem ter ponto de vista sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Existe por trás de tudo isso uma sabedoria e a perfeição divina, uma perfeição divina que está presente em tudo. Um grande filósofo estoico, Epicteto, já dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Essa noção, ela se alinha perfeitamente com a reestruturação cognitiva que a gente trabalha com os nossos pacientes no consultório. A gente mostra para eles caminhos, para que eles possam aprender a identificar e modificar esses padrões de pensamento negativos. Porque tudo aquilo que nós definimos como sendo ruins tem como base uma crença, uma estrutura que está lá na sua mente inconsciente. Além disso, a prática estoica de focar no que está sob o nosso controle e aceitar o que nós não podemos mudar, está alinhado com práticas que a gente usa para reduzir o sofrimento e promover a regulação emocional. Muitos problemas psicológicos surgem exatamente da dificuldade em lidar com as frustrações, com as perdas e com as incertezas. E os estoicos ensinavam que o sofrimento pode ser minimizado ao desenvolver uma visão mais racional e desapegada das situações que a gente vive. Por isso, não é surpresa que o estoicismo esteja hoje sendo cada vez mais estudado por profissionais, especialmente pelos profissionais que lidam com a saúde mental em várias das suas especialidades. É isso mesmo. Por exemplo, o estoicismo pode auxiliar nas relações, nos relacionamentos. Então sabemos que um dos maiores desafios da humanidade diz respeito a relacionamentos. A gente vê isso diariamente nos nossos atendimentos. Geralmente a dificuldade são as relações. Então, quando o estoicismo diz que devemos focar
no que está sob nosso controle, ele nos convida a olhar para as nossas atitudes, cuidar das nossas emoções, das nossas escolhas e não querer ter controle sobre as emoções ou escolhas do outro. Olha que importante. É aceitar as pessoas como elas são, sem esperar que elas atendam às nossas expectativas. Os estoicos reconhecem que relacionamentos são formados por alegrias e desafios. O sofrimento, muitas vezes, vem da nossa tentativa de controlar o outro, ou o sofrimento vem da dependência emocional que nos colocamos diante do outro. Epicteto, que é um outro filósofo importante do estoicismo, ele dizia que nós devemos amar as pessoas como um viajante aprecia uma pousada. Olha que metáfora interessante, né? Bonita, né? A gente tem que valorizar o tempo que nós temos com elas, mas sem apego excessivo, porque tudo é passageiro, né? Nós somos apegados às pessoas, a gente quer que elas estejam do nosso lado, a gente tem medo de perder, nós agarramos, né? Nós ficamos excessivamente em contato e enquanto nós nos preocupamos com tudo isso, a gente deixa de aproveitar a presença da pessoa que nós amamos. E só nos damos conta disso quando aquelas pessoas partem. Aí a gente sente que perdeu tempo porque deixamos de curtir, de valorizar o tempo junto com aquela pessoa. Como explicou muito bem Epicteto. E ainda falando sobre relacionamentos, Sêneca alertava sobre a importância de escolher bem nossas companhias, porque somos influenciados pelo meio em que vivemos. Isso, gente, é super atual. O ambiente altera nossas células, segundo a epigenética. Então, a ideia estoica é que devemos nos cercar de pessoas que incentivam a gente nos nossos propósitos, nossos objetivos. Isso se aplica tanto à amizade quanto a relações amorosas. E aí, mais uma vez, sofremos porque escolhemos pessoas que, ao contrário, nos deixam como? Para baixo, tiram a nossa força, tiram a nossa potência. Pessoas que, ao invés de nos incentivar com nossos sonhos, com os nossos desejos, dizem que não somos capazes, que não vamos conseguir, que isso é muito difícil. Então, até quando você vai conviver com pessoas que limitam a sua vida? Muitos diminuem o seu mundo para caber no mundo do outro. E isso é muito limitante e desafiador. No amor, gente, os estoicos defendiam um afeto baseado na razão e no respeito mútuo, sem possessividade ou ciúmes descontrolados. Eles acreditavam que amar alguém não significa depender dessa pessoa para ser feliz, mas sim compartilhar uma jornada onde ambos crescem juntos. O relacionamento saudável é aquele que um nutre o outro, e ambos, com suas individualidades e particularidades, somam num todo. Além disso, é um conceito importantíssimo do estoicismo, é que o nosso primeiro relacionamento é conosco. Eu não posso ter medo de olhar para dentro, né? De me relacionar comigo mesmo. Por isso a necessidade de buscar o autoconhecimento e o autodesenvolvimento o tempo todo. Se não soubermos lidar com nossas emoções, como que nós vamos lidar com o que acontece fora? Seremos constantemente levados pelas nossas emoções e isso se torna tóxico para nós, para os outros e para o mundo. Então, já que o relacionamento nos seus vários tipos estão na raiz de muitos dos desafios que nós enfrentamos na vida, vamos apresentar aqui algumas dicas de práticas estoicas que podem transformar a sua forma de se relacionar e ajudar você a ter mais consciência sobre os seus relacionamentos, ter domínio sobre as suas emoções e não permitir que os outros tirem a sua paz. Né? Qual que é a primeira dica, Eliane? No quesito permitir que alguém tire a sua paz, né, o que diz o estoicismo, o controle é todo seu. Ninguém pode arruinar o seu dia sem a sua permissão. As atitudes dos outros podem ser um gatilho, mas a reação é sempre uma escolha sua. Quando você assume essa responsabilidade, descobre uma liberdade emocional. Ninguém, gente, literalmente ninguém tem o poder de tirar a sua paz, a não ser que você dê esse poder para o outro. Outra dica, liberte-se das suas expectativas, né? A frustração surge quando a gente espera que os outros ajam como gostaríamos que eles agissem. Mas cada pessoa tem a sua própria visão de mundo, gente, e tentar controlar elas só gera desgaste. Então, aceite que os outros são quem são e não quem você gostaria que eles fossem. Abandone a necessidade de estar sempre certo, né? Nós falamos sobre isso no programa passado, sobre a rigidez e como ela impede a sua verdadeira consciência.
Se você não viu, depois vai lá no nosso canal B91 e assista para aprofundar nesse entendimento que é muito importante. Então, quantas discussões inúteis acontecem porque queremos provar um ponto de vista? Vale mais a pena estar certo ou ter paz? Muitas vezes, abrir mão do ego, gente, é simplesmente deixar passar. Isso fortalece um relacionamento. Não seja definido pelas palavras dos outros, tá? Outra dica. Críticas só machucam quando nós damos poder a elas. Opiniões externas não definem o seu valor. Se você tem clareza de quem você é, os julgamentos alheios perdem a força. Por isso, a necessidade de se autoconhecer. Se você não se conhece, a crítica vai te machucar. E isso acontece porque você tem dúvidas de quem você é. Existem crenças em você que valida essas crenças dos outros. Exatamente. Outra dica, respeite seus próprios limites. Dizer sim para tudo é dizer não para si mesmo. Relacionamentos saudáveis exigem respeito mútuo. E isso inclui respeitar seus próprios limites. Quando você se prioriza, ensina os outros a fazer o mesmo. Desapega, gente. Desapega. Você nunca vai agradar todo mundo. E tá tudo bem. Muitas pessoas se desgastam tentando atender às expectativas dos outros, mas a única validação que realmente importa é a sua própria. Outra dica, gente, importantíssima, silencie. Em vez de reagir impulsivamente à raiva, experimente silenciar, dar uma pausa. Nunca reaja. Um momento de pausa pode evitar arrependimentos e mostra que você tem autocontrole. Além disso, nada frustra mais alguém, que te provoca e você mantém a sua calma. Se você silenciar diante de uma discussão, a discussão perde força. Isso não é ter sangue de barata, como muitos dizem. Isso, gente, é sabedoria. Substitua a raiva pela gratidão. Quando você sentir irritação, pare e pense em algo pelo qual é grato. A gratidão desloca o foco daquilo que te incomoda para aquilo que realmente importa, né? Mudando a sua energia naquele instante, né? A gratidão é uma força poderosa para mudar qualquer sentimento negativo ou de baixa vibração. Aprenda com as críticas, gente. Nem toda crítica é um ataque. Algumas podem ser oportunidades de aprendizado. Aqui entra novamente a flexibilidade diante das ideias. Não seja rígido com novas perspectivas. Filtre aquilo que é útil e descarte o que não agrega. E siga em frente com mais força, com mais poder, mas sempre deixe espaços para uma nova perspectiva, para uma nova ideia. Domine a arte de deixar ir, né? Guardar rancor é como segurar uma brasa quente esperando machucar a outra pessoa. Não vai dar certo, gente. Quem queima, no fim, é você. O estoicismo nos ensina a soltar o que nos faz mal e a viver com leveza. Praticando esses princípios, gente, veja bem, você não apenas melhora nos seus relacionamentos, mas também fortalece a si mesmo. Com certeza. O estoicismo não é apenas uma filosofia antiga, mas é um guia atemporal para viver a verdadeira consciência da vida. Quando você entende que o que realmente importa está sob seu controle, seus pensamentos, suas emoções e suas escolhas, a vida se torna muito mais leve, muito mais fluida. Os relacionamentos deixam de ser uma fonte constante de frustração e passam a ser uma fonte de oportunidade de crescimento. Você aprende a amar, gente, sem posse, a respeitar sem medo. Então a pergunta que fica é: você está disposto a dar esse passo? Você está pronto para deixar para trás a raiva, a ansiedade, a necessidade de controle e abraçar uma nova forma de viver? O estoicismo oferece esse caminho. Mas a escolha sempre é totalmente sua. É isso aí, gente. Nosso programa está chegando ao fim, mas se você gostou, você pode acompanhar o nosso horário, sábado, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. E você também pode receber ou acompanhar, seguir a gente nas redes sociais, onde tem muito mais conteúdo como esse. Você vai lá no Instagram, procura lá, @ElianeBim ou @EdgarBim. Começa a seguir a gente no Instagram. Ou no YouTube, você pode entrar no YouTube, o youtube.com/BIM91, BIM91. Você aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilha, né? Compartilhe os vídeos com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser também uma contribuição. Isso ajuda o canal a crescer e a gente consegue levar conteúdo de expansão de consciência para muito mais gente. Exatamente, né? Gente. Ajuda o nosso canal a crescer. Vai lá, faz tudo isso que o Edgar falou.
E se você quiser agendar uma sessão de hipnoterapia ou de constelação familiar ou de psicanálise sistêmica, ou se você quiser mais informações sobre essas técnicas terapêuticas que são extremamente eficazes para todo tipo de transtorno psíquico, mental, emocional, você pode mandar mensagens pelo WhatsApp para a Eliane ou para mim. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu WhatsApp é o 11 97563 3113, 11 97563 3113. A gente espera todo mundo sábado, 12h30, aqui na Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda, abençoada semana e até sábado.